Bora lá, galera, bora falar dos clubes paulista, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Qual equipe paulista deve chegar melhor para o ano de 2023, né? Todo mundo sabe que o Campeonato Paulista é um dos mais disputados aí do Brasil, né? É melhor até que o Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, o Paulistão aí vem forte e o Palmeiras também vem aí mais um ano chegando aí forte, né? Quem sabe vencendo mais o Campeonato Paulista. O São Paulo também está tentando fazer algumas contratações, assim como o Santos. O Corinthians também teve o baque aí da perda do Vitor Pereira para o Flamengo, galera. E bora acompanhar aqui, né, o quadro aqui. Quem promete mais, né? Corinthians, Santos, São Paulo ou Palmeiras? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários e bora lá acompanhar o quadro aqui no Sport Center. A gente vem pro touch e depois que a gente mostrar os reforços e a gente conseguir fazer uma análise, a gente vai pro nosso ranking. Quem se reforçou melhor até aqui. E aí, assim, o reforço melhor com o Palmeiras vai ficar mais difícil, porque a gente sabe que o Palmeiras até agora não se reforçou. Por quê? Porque já tem um grande elenco. Ainda assim, vocês vão fazer esse ranking. Ok. Boa. Combinado? Combinado. Então, eu vou começar aqui com o Corinthians. E o Corinthians até agora tem o Fernando Lázaro, técnico, o Matheus Bidu, falta anunciar, e o Ángel Romero, que também falta anunciar. A gente também colocou ali aqueles jogadores que estão bem próximos de serem anunciados pelo clube, tá? Coloco aqui agora, então, o Palmeiras, que não teve nenhuma contratação e ainda perdeu o Gustavo Scarpa. A gente consegue fazer essa comparação aqui. Deixa eu colocar fazer uma comparação com o Santos. A gente pode, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer comparação com um time com o outro também, tá? Santos tem o Messias, que está contratado, o João Lucas contratado, o Steven Mendonça contratado também e o Odair Hellmann, que é o novo técnico para essa temporada, também está contratado. E eu vou colocar agora o São Paulo, que tem o Rafael contratado, o Pedrinho contratado, o Wellington Rato negociando, inclusive a Fortaleza disse que hoje encerrou as negociações com o Wellington Rato, também estava querendo o jogador, e o Marcos Paulo também está negociando. Senhores, agora é com vocês. E eu vou começar com você, Fábio Isso, Luciano. joga a bomba pra lá. Luciano. Vai, Luciano. vai. Luciano, se você olha para todos esses times aqui, quem que você colocaria na quarta colocação, como quem melhor se reforçou? Essa quarta força de São Paulo. Aí o melhor dá uma de tudo que a confusão, pergunta né? é quem promete Quem mais? promete Essa quarta mais? força dá uma sorte. Vocês não isso. fazem ideia da sorte Não que nos dá quando levem você a mal, coloca a por quarta. favor. Marcela, eu acho que assim, o Santos trouxe alguns jogadores, mas eu acho que com relação ao conjunto, aquilo que foi apresentado no ano, né, as dificuldades de elenco, então precisa de mais, né? A gente falava muito isso, né? Que o Santos precisaria de contratações de peso em vários setores do campo para que as coisas melhorassem, né, para o torcedor santista. Então, acho que de início eu coloco o Santos como na quarta posição. É que assim, tem o Odair Hellmann. É que chega também, sim. Né? Tem o Mas Steven Mendonça, que sim. também fez um bom campeonato com Sim, o Ceará. Tem o sim, João as Lucas, contratações tem o são Messias. boas. Sim. Ele Soteldo, hein? Nossa senhora, Sim. correria, hein? Correria. Pelo amor Fábio de Luciano, Deus. que bom que você aposentou, Do amigo. lado, Aposentei, não soltando do queria. outro. Steven Mendonça, também conhecido como Speed Mendonça. Corre sim. pouco o Steven Mendonça. Ô, Zupa, analisa então o Santos. pra Eu gente. vou botar o São Paulo na quarta, porque eu acho que eu tenho ainda algumas dúvidas. O São Paulo terminou o ano de uma maneira muito deprimente, Sim. assim, depressiva e deprimente. Foi Sim. um fim de ano horroroso do São Paulo. Entendo que a busca por reforços do São Paulo, ela não tem sido no nível de impacto que o torcedor queria, mas as características dos jogadores, elas vão exatamente de encontro àquilo que o Rogério sentia falta. Velocidade, jogador mais insinuante pelos lados, que é o que o São Paulo não tem. Ou não tinha, e agora está começando a ter. E o goleiro que o São Paulo, infelizmente, também não tinha, e agora talvez tenha com o Rafael. Mas ainda assim, eu sinto dos 4 torcedores, o que tem a maior incerteza em relação ao seu time, com o que ele está vendo agora, eu colocaria o do São Paulo nesse momento. Eles são, mesmo com Rafael, Pedrinho, Wellington Rota, e mesmo você colocando o que gostou das novas contratações. Não, eu acho que elas fazem. Eu acho que as características fazem sentido. Sim. Se esses caras vão conseguir jogar, eu também não sei. Eu acho que o Santos tem feito movimentações de mercado dentro da sua realidade um pouco mais certas, assim. Eu acho que o Santos pode dar alguns passos à frente. O São Paulo, eu não estou convicto que ainda está pronto para dar algum passo à frente. Vai depender muito de como o São Paulo vai começar o ano. Se vai conseguir, a gente falou no começo do programa sobre a nossa ressaca de Copa. Sim. Se o São Paulo vai conseguir
conseguir se livrar da ressaca que grudou nele no fim do ano passado, no fim da temporada passada. Então eu colocaria o São Paulo em quarto. Quando você olha para esse Santos e você acha que o Santos não está na quarta colocação, imagino que esteja na terceira colocação, você coloca principalmente pelo Odair Hellmann? Gosto do Odair e acho que o Santos tem feito algumas contratações que, para a realidade do Santos, podem fazer o Santos dar alguns passos à frente. São Paulo, eu não estou convicto que está pronto para dar passos à frente. Muito bem, então a gente tem um ponto para cada lado e aí eu vou ter que ir com você, Felipe. Boa. Eu sei que você gosta desse voto de Minerva. Sim, desse poder definitivo. Vou explicar, porque vai parecer maluco. Eu acho que o quarto seria o Santos, mas o que o Zupac tocou num ponto que eu acho que define... Existe uma energia que puxa muitas vezes o São Paulo para baixo. No primeiro semestre não teve e tal, no segundo... Quando a coisa empena, empena. E eu acho que ele já vira o ano meio que... Depende desse clique. Por esse motivo, não é nem pelo potencial de elenco. Por essa energia, essa redoma, às vezes, do mal olhado interno... São Paulo em quarto. Ficou meio maluco mesmo. Mal olhado interno, Gostou? ele coloca o São Paulo, então, na quarta colocação. Vou colocar o São Paulo, então, aqui na quarta colocação, a quarta força. Fica tranquilo, São Paulo. Quarta força Dá sorte. É impressionante. Quando você coloca esse ranking, todo ano a gente começa o ano com esse ranking de quem promete mais. Quem é o quarto está sempre lá, ali nas cabeças. E aí eu coloco o Santos, então, na terceira colocação? Por mim, sim. Muito bem. Para você também... bom, agora vai ter que ser, né, Sim, Fábio? Porque Marcelo, você sim. tinha colocado o Santos na quarta colocação, agora, então, a gente coloca o Santos na terceira colocação. Vamos fazer uma comparação, então, agora com o Corinthians e com o Palmeiras, tá? Então, o Corinthians tem o Fernando Lázaro, o Matheus Bidu, o Ángel Romero, são dois jogadores que ainda faltam ser anunciados. O Palmeiras não tem contratações até aqui e perdeu o Gustavo Scarpa. Mas o Palmeiras, Fábio, ele vai muito com aquela história parecida com o Flamengo? Não precisa de tantos reforços ou precisa? É diferente do elenco do Flamengo? Eu acho que pode se pensar em uma contratação que venha a cumprir ali o que o Scarpa fazia dentro do elenco. Tem jogadores que fazem a mesma função. Então, não tem uma emergência nessa contratação, mesmo o Scarpa tendo sido decisivo no Campeonato Brasileiro, tenha sido eleito o melhor jogador da competição. Então, quando você perde um jogador desse nível, você pode sentir um pouco. Mas acho que o elenco do Palmeiras, ele absorve essa ausência do Scarpa. É um elenco que já se conhece há muito tempo, que já tem esse perfil histórico de conquistas. Tem um treinador, né, que com essa expectativa da CBF, acho que a maior expectativa do torcedor do Palmeiras é essa. Se a CBF vai vir a propor algo para o Abel e como ele vai entender e aceitar isso ou não. Mas é um time muito forte, continua um time muito competitivo, muito bem treinado e que tem já na sua bagagem aí muitos títulos e que fazem o torcedor do Palmeiras ter muita expectativa também para 2023. Vamos analisar o Palmeiras, então, sem contratações e ainda com essa perda aí do Gustavo Scarpa. O Palmeiras vai ganhar o Rafael Veiga de volta, que ficou fora nesse fim de ano. Esse ponto do Abel, ele é central, assim, e de fato corre risco. É o tipo de expectativa que o corintiano viveu quando o Tite era técnico. O Tite saiu, né? E a CBF estava caçando o técnico, né? Então é isso, a gente não sabe qual vai ser a reação do Abel. E faz todo o sentido que a CBF procure o Abel. Para mim faz todo o sentido. Ele tem muito do que a seleção, eu acho, pode precisar nesse ciclo. O Abel é capaz de entregar, então acho que faria sentido. E para o Palmeiras seria uma tragédia, um ponto de interrogação gigante, né? Poderia nada mudar com o novo técnico, mas pode dar muitos passos atrás. Mas o Palmeiras tem um reforço importante, que é começar o ano com o Endrick como titular, né? O Endrick, um ano a mais para o Endrick jogando pode fazer muita diferença. E pode ser um baita reforço para o Palmeiras, esse desenvolvimento do jogador. E o Corinthians, eu gosto muito do potencial do Fernando Lázaro, conheço ele há muito tempo como profissional, então eu acho que ele tem muito a entregar a longo prazo, não sei se vai ser agora. O Corinthians tem um time muito bom, terminou o ano de uma maneira bem interessante, assim, os últimos jogos, não porque foi na ressaca da Copa do Brasil, mas colocação muito boa no Brasileiro, final da Copa do Brasil, jogando melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã, entregando de bandeja o título para o Flamengo na disputa de pênaltis, não perdeu nenhum titular, ainda vai ter, voltando de lesão e não sei em que nível, o Paulinho né? Como é que vai ser essa recuperação. Então, acho que assim, não há muitos motivos, tirando a troca de técnico, que gera uma interrogação, mas eu vejo muito potencial no Fernando Lázaro,
olhando para o time, não há por que o corintiano começar o ano desanimado. Não há por quê. O Bidu e o Romero... Mesmo com a lista magrinha dos dois ali. Porque o Bidu e o Romero não empolgam, mas o Corinthians não perdeu nenhum titular e o Corinthians tem um bom time. Tem um bom hoje time. isso faz muita diferença. É o segundo ano do Fausto Vera aqui. Se conseguir... A questão é mais ao longo do ano, né? Porque no meio do ano vem esse empréstimo do Balbuena, do Yuri, agora tem a questão do Maicon. Mas tem o Yuri Alberto também, que por enquanto não perdeu ninguém. Isso pro Corinthians é um bom sinal. Palmeiras está à frente, Corinthians, para mim, é o segundo. E você, Fábio, eu queria que você analisasse o Corinthians com o Lázaro, com o Matheus Bidu e com o Ángel Romero. O Ángel Romero, você está falando que ninguém se empolga com o acho que ele não empolga. O torcedor. O gosta. É o torcedor. O corintiano gosta e muito. Se vier acontecer esse anúncio, não sei se vai mexer na maneira como o Corinthians joga, se vai acrescentar muito mais do que o Corinthians apresentou nesse ano. Mas o torcedor se empolga, né? Se motiva, é um jogador que tem identificação. Ou se frustra, né? Porque você não está ouvindo o nosso ponto, né? Não está gostando. Tem gente mas o Romero, ele entrega algo mais do que a técnica, né? Isso é verdade. Sabe? Ele tem aqui a raça, a disposição. Então, ele tem uma identificação. Lógico que alguns corintianos não vão se ligar muito para essa contratação, mas eu acho que a grande maioria, né, aquele cara que entende como é jogar no Corinthians, eu acho que o Romero deixou boas impressões. Então, assim, não é um jogador que vai mudar o patamar de jogo do clube, sim, mas que o torcedor vai se alegrar em tê-lo novamente fazendo parte do elenco. E o Fernando Lázaro é uma jovem promessa, é um profissional que conhece muito o Corinthians, né, trabalha lá a vida toda, tem experiência também de seleção brasileira, conhecimento de elenco. Então, assim, a gente sabe que com relação ao Vitor Pereira, tinha-se alguns problemas de relacionamento, então assim, ganhava-se na questão técnica, tática e perdia na questão de relacionamento. Eu acho que o Fernando, ele pode trazer algo positivo nessa questão técnica, tática e de relacionamento, ele é muito bem ambientado diante do grupo. Eu vejo o Corinthians com bons olhos, mas o Palmeiras na frente. Tá, então você gosta muito também do Fernando Lázaro. Sim. Queria saber a tua opinião. Então, a gente coloca o Corinthians aqui na segunda colocação e o Palmeiras, mesmo sem os seus reforços ainda anunciados, porque é claro que a torcida vai fazer um barulho para que o Palmeiras anuncie um substituto, principalmente para o Gustavo Scarpa. Isso vai acontecer, a Leila. Mas esse é o nosso ranking de quem promete mais para a temporada 2023. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Fãs de esportes, vai aí no print. Galera, isso aí, pra mim não tem como não colocar o Palmeiras em primeiro, né, pela temporada e pelo elenco que tem. Eu coloco Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Ainda coloco um pouco o Santos na frente, porque o Santos tem feito contratações pontuais. Eu acredito que o time do São Paulo vai sofrer um pouquinho em relação a elenco, né, em 2023. A diretoria não tem dinheiro, né, a crise financeira que o São Paulo enfrenta tá complicado, a equipe não consegue contratações. E vai ficar difícil, o Rogério Ceni vai ter que trabalhar com o que tem. A diretoria já conseguiu tirar vários jogadores, já que tinha um salário alto, já saiu o Reinaldo, Miranda, vários jogadores estão saindo do time do São Paulo, né? E eu acredito que o São Paulo vai ter um pouquinho mais de dificuldade em fazer contratações aí de jogadores, né, que sejam um pouco mais de qualidade, né? Já o time do Palmeiras, eu acredito que se contratar vai ser 1 ou 2 jogadores, não vai ter muitas contratações. O Corinthians também deve estar de olho em alguns jogadores para poder atuar no ano de 2023. E vamos ver como que o time do Corinthians também vai atuar também com o Fernando Lázaro, agora que ele quer técnico definitivo, né, para saber como que ele vai conseguir fazer com o Corinthians, né? E já o Palmeiras, o técnico, o Abel Ferreira, tem aquela expectativa de seleção brasileira, a seleção pode fazer o convite para o Abel Ferreira ser técnico da seleção no próximo ano, e com isso o CBF provavelmente pagaria a multa, ele poderia ser técnico da seleção brasileira. É claro, se isso for o desejo do Abel Ferreira, né, se ele quer realmente ser técnico da seleção brasileira. E o Odair Helma no Santos aí tem essa missão de fazer o Santos a voltar a trilhar os caminhos aí de bons jogos e vitórias aí no campeonatos que disputar, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, né, já que a equipe não conseguiu a missão que era se classificar para a Libertadores, e o São Paulo, né, não conseguiu também a Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, e o Rogério Ceni também tem essa missão de tentar fazer a equipe voltar na Libertadores do ano de 2024. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.